vai? Tudo bem com você, toda a sua família? Que Deus te abençoe, te guarde, que a graça, que a sua paz, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você, todos os seus, toda a sua família. E que bênção! Mais uma semana, estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Mas antes, vamos pedir a direção dele. Eu quero muito que você ore comigo nesta hora, porque eu vou orar por você. Pai bondoso, Deus supremo, Deus de toda graça, grande é o teu nome, muito digno de ser louvado. A tua igreja, os teus filhos, ó Pai, as suas filhas, se reúnem nesta hora para estudarmos mais da tua palavra. Por isso, Senhor, pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua direção, ó Pai, na iluminação do teu Espírito Santo, na nossa mente, ó Deus, no nosso coração, para a leitura e compreensão da tua palavra. Fala conosco, Senhor, no mais profundo do nosso coração. Cura-nos, restaura-nos, salva a nossa casa, Pai. Salva a nossa causa, toma tudo nas tuas mãos. A direção é tua, Pai, esse universo é teu. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos, mas também te agradecemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos caminhando juntos, passos largos, na leitura e no estudo da palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, ainda no capítulo 3. Hoje vamos ler do versículo 1 ao 6. Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Hoje com o tema Nossos privilégios em Cristo. A palavra de Deus diz assim na minha tradução. Por gentileza, acompanhe, por favor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Qual o nome dele? Jesus. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém? Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Tema hoje, nossos privilégios em Cristo. Acompanhe comigo. Quais são eles? O primeiro, vocação celestial. Olha o versículo 1 do capítulo 3 de Hebreus. Por isso, santos irmãos, que participais da vossa vocação celestial. Então aí sim nós consideramos atentamente o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Considerai-vos participantes da vocação celestial. Nosso destino é o céu, meus irmãos. Estamos nessa terra, nós vivemos nessa terra, o nosso passaporte está carimbado, mas a nossa viagem final, o nosso destino é o céu. Aqui é só uma passagem. O escritor aos Hebreus fala também do dom celestial. Olha o versículo 4, lá do capítulo 6. Você consegue ir lá comigo? Hebreus, capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha aí, ó. Olha aí. O escritor aos Hebreus também fala do dom celestial, do santuário celestial. Lá no capítulo 8, versículo 5 de Hebreus, fala deste santuário celestial. Hebreus 8, 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes,
assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte, os quais ministraram em figura e em sombra de todas as coisas celestes. Primeiro, vocação celestial, nosso destino ao céu. Segundo, o escritor aos Hebreus fala do dom celestial. Terceiro, do santuário celestial, das coisas celestiais, da pátria celestial, da Jerusalém celestial. Os israelitas foram conduzidos pelo deserto rumo a Canaã. É algo terreno, rumo a Canaã terrena. Mas somos conduzidos, cada um de nós, por Cristo, para Canaã celestial. Os israelitas foram conduzidos a Canaã terrena. Nós somos conduzidos por Cristo para Canaã celestial. Amém? Isso é um privilégio em Cristo Jesus. Segundo ensinamento que fica para nós. O primeiro é a vocação celestial. Segundo, fazemos parte da família santa de Deus. Por isso, versículo 1 de Hebreus 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Fazemos parte da família santa de Deus. O que esse estudo aqui nos mostra? Somos santos porque fomos separados do mundo para Deus, purificados pelo sangue do Cordeiro e porque o Espírito Santo habita em nós e nos transforma de glória em glória na imagem do seu Filho amado Jesus. Somos irmãos porque em Cristo, judeus e gentios foram reconciliados em um só corpo. Somos uma só igreja, uma só família, um só rebanho, um só povo, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? É isso que nos une. Terceiro, Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Acabamos de ler no versículo 1 de Hebreus 3. Como apóstolo, Jesus representou Deus diante dos seres humanos na terra. Como sumo sacerdote, Jesus nos representa os homens diante de Deus no céu. A nossa confissão é o que declaramos ao mundo. Deus enviou Jesus para nos trazer a sua mensagem, dar sua vida por nós e interceder por cada um de nós. Quarto ensinamento que fica. O primeiro, vocação celestial. Quais são os privilégios em Cristo? Primeiro, vocação celestial. Segundo, fazemos parte da família de Deus. Terceiro, Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quarto ensinamento, Jesus é superior a Moisés. Você vai acompanhar comigo em Hebreus capítulo 3, a leitura do versículo 2 ao 5, por favor. Ao qual Jesus é fiel aquele que o constituiu, Deus o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Olha o versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Jesus é superior a Moisés. Embora fique claro que Moisés tenha tido a sua figura importante, tenha sido a figura mais destacada no judaísmo, isso é uma grande verdade, Jesus é superior. Jesus é superior não só a Moisés, mas Jesus é superior a todos os seres humanos. Jesus é superior. Pois Jesus é o fundamento, o dono, o edificador, o protetor da igreja e o salvador da igreja, o seu noivo. Jesus é o próprio Deus. Moisés foi um servo na casa de Deus, mas Jesus é o Filho.
Moisés deu testemunho das coisas que haviam de vir. Jesus tomou essas coisas em realidade. Presta atenção. Moisés deu testemunho das coisas que haviam de vir. Jesus não. Jesus tornou estas coisas em realidade. Aleluia. Ele é a consumação do que Moisés anunciou como sombras. Somos a morada de Deus. É o quinto ensinamento. Nossos privilégios em Cristo. Vocação celestial. Fazemos parte da família de Deus. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da confissão. Jesus é superior a Moisés. E o quinto e último ensinamento desse nosso estudo nesta hora. Nossos privilégios em Cristo. Somos a morada de Deus. A última parte do versículo 5 de Hebreus capítulo 3, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Somos a casa de Deus. Pois Ele habita na igreja. Jesus habita na igreja, habita em você, habita em mim, habita em nós. Nós somos a sua igreja. Nós somos a sua morada. Ele habita em nós. Os crentes e não os judeus constituem a família de Deus. Quem é que constitui a família de Deus? Aqueles que creem e vivem Jesus Cristo. Somos o santuário do Espírito Santo, o templo da morada do Altíssimo, o corpo de Cristo. Esses são nossos privilégios em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado por você estar conosco em mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Um abraço a você e toda a sua família. Espero revê-los na semana que vem em mais um estudo da Palavra de Deus, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, Deus te abençoe.